já a vinda do Senhor. Mas muitas vezes, pelos problemas da vida, muitas vezes nós deixamos de lado as preocupações que muitas vezes traz para que nós devemos estar sempre na presença de Deus. Aleluia. Isso é comum na vida do homem, porque muitas vezes o homem deixa as preocupações desta vida fazer com que ele venha muitas vezes esquecer até de certas coisas que Deus tem para conosco, né? Então, Marcos 13, 32 diz assim: o sermão profético continua, a vigilância. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Orai e vigiai. E orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. As coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, quando ele estava aqui na terra, foi perguntado a ele quando seria o dia da sua vinda. Ele disse que não sabia, somente o Pai sabia, porque ele estava na sua parte terrena, estava como homem. Então ele, como homem, não sabia o dia da sua vinda, mas como Deus ele sabia. Então nós vemos que os acontecimentos que estão nos dias de hoje já está se prevendo a vinda de Cristo. Verdade. Nós não podemos falar que é tal dia, porque o próprio Senhor falou que não sabia o dia da vinda dele. Se nós soubéssemos o dia da vinda de Cristo, eu creio que muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia, estariam desviados no mundo, nas bagunças, fazendo um monte de coisa errada, e quando chegava 2, 3 dias antes da vinda de Cristo, ele ia se preparar, não é assim? Mas Jesus, ele nos fala que ele vai ser pego de surpresa. E quando ele fala que nós vamos ser pegos de surpresa, nós temos que estar preparados a todo momento. Não sabemos se vai ser agora o arrebatamento da igreja. Não sabemos se vai ser agora que nós vamos partir para o Senhor. Porque existem duas maneiras para o homem ir para o Senhor. Uma delas é o arrebatamento da igreja, que nos fala a palavra. E a outra delas, se eu e você morrermos aqui agora. Se nós estivermos preparados, já estamos nos braços do Senhor. Mas se nós não estivermos preparados, irmãos, para onde irá o nosso espírito? Por isso, irmãos, nós temos que vigiar a todo tempo, a todo momento. Muitas vezes o Senhor nos prova para ver se nós ficamos nervosos, se nós falamos palavrões, porque muitas pessoas, às vezes, o inimigo usa as pessoas e Deus permite que aconteça isso. Para quê? Para que nós sejamos provados. E Deus, às vezes, permite que uma pessoa endemoniada, uma pessoa que não está na presença de Deus, venha nos afrontar. Para quê? Para ver se nós temos realmente fé no Senhor. Porque a Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graça. É na alegria, na tristeza, é nas provações. Nós vemos um exemplo que fala sobre Jó. O inimigo foi até Deus pedir para que Deus permitisse que viesse tocar em Jó. E Deus falou assim: você pode fazer tudo, pode tirar tudo dele, só não tira a vida dele. E nós vemos que a palavra do Senhor nos fala que Satanás desceu à terra e começou o quê? A destruir tudo aquilo que Jó tinha. Em todo momento Jó não blasfemou contra Deus. Jó, ele falou: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Porque em tudo, irmão, nós temos que agradecer a Deus. Porque através de nós agradecermos a Deus, nós estamos nos fortalecendo cada dia mais na presença do Senhor. E nós vemos nesta palavra que nos fala a respeito da vigilância. Sabemos, irmãos, que haverá dias de tristeza na face da terra após o arrebatamento da igreja. Nós vemos que já está próximo esse dia, porque nós vemos muitos acontecimentos. O caso que aconteceu no Japão, a própria natureza já está sentindo a vinda de Cristo. E nós vemos que Deus está permitindo que aconteçam essas coisas. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos seria desta forma: peste, terremotos, doenças. Então nós sabemos, irmãos, que a cada dia que passa, vai se cumprindo a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus falou que não passará os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. Glória a Deus. Então tudo aquilo que ele falou já está se cumprindo. Então nós vemos, irmãos, que a cada dia que passa, a vinda de Cristo está próxima. E saberemos que depois do arrebatamento da igreja, haverá um tempo de grande tribulação, aonde na face da terra haverá 7 anos
de grande tribulação, 7 anos de sofrimento, sendo 3 anos e meio abreviado, uma falsa paz, e logo em seguida todo o sofrimento. Mas nós sabemos que lá no céu haverá o casamento da igreja com Cristo, a união da igreja com Cristo, todos aqueles que estiverem na presença de Cristo. E sabemos que as coisas que estão lá no céu, as coisas que estão na terra são réplicas do céu. Porque Deus, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, tudo aquilo que estava no céu, Deus pôs na mente de Moisés para construir da mesma forma que estava no céu. E nós vemos que hoje em dia ainda não é diferente. Hoje em dia o povo de Israel, quando se casa, um jovem ou uma jovem, é 7 dias de festas. É uma semana de festa. Eles festejam o casamento, a união daquelas pessoas. No céu é da mesma forma. Na união de Cristo com a igreja será 7 dias de festa. 7 dias de alegria. As bodas do Cordeiro, nos fala a palavra. Mas sabemos que aqui na terra será grande sofrimento. Será uma falsa paz durante 3 anos e meio, onde se será firmado um acordo, e depois disso será quebrado esse acordo. E as pessoas vão começar a ver que o anticristo não é o Cristo, mas sim é aquele que é oposto às coisas de Deus. Porque sabemos, irmãos, que Satanás, ele está no meio do povo, do mundo todo, tentando fazer o quê? Com que as pessoas venham perder a salvação, com que as pessoas que estão na presença de Deus venham sair da presença de Deus. É quando muitas vezes, irmãos, aqueles que estão firmes na presença de Deus, Satanás ele faz de tudo para destruir. Aparecem aqueles pratos cheios, aqueles pratos bonitos, para as pessoas se desvirtuarem dos caminhos do Senhor. Uma certa vez, irmãos, na igreja, um jovem, ele era diácono estava na porta da igreja, passou uma moça bonita na porta da igreja, uma loira bonita. E aquele rapaz começou a observar aquela moça, ela passava para baixo e para cima na porta da igreja. Satanás estava preparando um laço para ele e ele não estava entendendo. Aí ele começou a pensar, eu vou falar de Jesus para essa moça. Ela passava olhando para ele, descia e subia, várias vezes. Aí ele chegou, chamou ela e começou a conversar e falar da palavra de Deus para ela. Ele trouxe ela para dentro da igreja. Ali ela sentou ali na igreja, começou a ouvir a palavra. Passou uns dias, eles já começaram como se fosse um namoro. Aí foi passando o tempo, ele foi deixando de ir aos cultos, se afastando dos caminhos do Senhor, até que ele se desviou por completo. Quando ele se afastou dos caminhos do Senhor, ela se afastou da vida dele. Então foi apenas um laço que Satanás preparou para aquele jovem. Ele era uma bênção na mão de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que Satanás ele não está de brincadeira. Muitas vezes as pessoas têm ele, e muitas vezes fala que ele está debaixo dos seus pés. Mas eu quero dizer para os irmãos, Satanás ele é astuto. Ele é astuto. E muitas vezes as pessoas brincam, falam, não, eu sou crente, eu estou na presença de Deus, eu vou fazer isso, fazer aquilo e ninguém vai me impedir. É engano nosso, irmãos. Nós fazemos todas as coisas quando Deus está na nossa vida e quando Ele permite que nós venhamos fazer. Nunca podemos tomar para nós o eu faço. Não, nós não fazemos nada. Nós somos apenas servos. E o servo está aí para quê? Para servir. Nós não somos senhores. Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E nada podemos fazer sem a presença dEle. Louvado seja Deus. Nós vemos que Davi, quando ele estava para ser destruído, onde Saul reuniu todos os seus homens e encurralou Davi, Davi estava no vale, lá embaixo. E Saul estava com todos os seus homens para poder destruir Davi. E naquele momento ele orou ao Senhor. E Deus fez com que Saul se afastasse, porque no mesmo momento veio um mensageiro dizendo que a cidade estava sendo atacada, e eles foram, deixaram Davi para outro dia, para derrotar. Aí ele fez aquele Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.